Meus queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o Mestre incondicional de nossas vidas. Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, estabeleceu que o nascimento dele dividiu a história. Asseverou ainda mais o extraordinário pensador francês: dentre as criaturas que passaram pela terra, ninguém que possa equivaler-se a Jesus. Porque a partir do seu berço, a história começou a narrar os seus fastos, antes e depois da sua presença. Posteriormente, um grande escritor protestante, Anak, estabeleceu que o livro mais lindo da humanidade é o Evangelho de Lucas, que narra a história dele. Mais tarde ainda, alguém se levantou entusiasmado para dizer que as colocações de Lucas a respeito daquele homem eram tão preciosas que se poderia comparar como sendo uma pérola que fosse colocada sobre a coroa de brilhantes de um grande rei. Mas, inevitavelmente, a filosofia, a sociologia e as artes apresentaram conceitos os mais diferentes a respeito dessa personagem. Aqui no Brasil, na década de 60, foi escrito um livro dizendo: Jesus, o maior dos anarquistas. E a psicanálise, desde Sigmund Freud, estabeleceu que ele foi o grande castrador da criatura humana. As suas propostas pessimistas, a sua negação do mundo, geraram na criatura uma impossibilidade de se realizar como ser humano. Concomitantemente, doutrinas da ortodoxia ancestral disseram que ele e Deus era uma única e só pessoa, apresentando-se numa tríade em que o Criador, a criatura e a ponte intermediária do Espírito Santo formavam uma só e única realidade. É natural, portanto, que a presença desse homem incomparável seja motivo de muitos paradoxos, como só ia acontecer com as pessoas que se notabilizam através da história. Mas, afinal, quem é esse homem? Todos sabemos que se trata de Jesus, aquele que, nascendo nas terras de Judá, em Belém, passa a história como Jesus de Nazaré. Temos já aí uma grande contradição. Ele não era nazareno de berço, mas era nazareno de tradição, porque a árvore de Davi, de onde ele provinha, havia se radicado especialmente em Nazaré, onde residiam seus pais. Ele era judeu por nascimento e era nazareno por tradição. Esse homem é talvez o maior desafio da história do pensamento cultural da humanidade. E tem merecido de todos os estudiosos apontamentos, verbetes, acusações, defesas e narrações invariavelmente suspeitas, porque cada uma delas trazendo a visão do próprio narrador. Desde quando Israel se tornou Estado independente, a partir de 1948, somente na Palestina, já se escreveram mais livros sobre a vida de Jesus do que nos 18 séculos depois da sua morte, nos 19. Israel parece que desejou pagar um grande tributo àquele a quem os seus ancestrais levaram à cruz. Mas a psicanálise tem uma grande preocupação de penetrar na personalidade desse homem. Afinal, quem é Jesus? Qual é a sua personalidade do ponto de vista da psicologia profunda? Aquele homem cuja vida era assinalada pelas surpresas. Em determinado momento ele assumiu uma atitude de doçura, de pacificação, e no outro instante ele era arrebatadoramente definido. Como se pode explicar uma personalidade tão complexa para os dias desafiadores deste momento cultural? E é uma das maiores psicanalistas deste século, a doutora Hannah Wolff, que faz uma análise profunda da personalidade de Jesus. Ela procura primeiro demitizar o homem. Ele não era divino,
porque a divindade é apenas um atributo de Deus. Mas seria ele também um homem como qualquer um de nós? É óbvio que sim, é certo que não, porque há homens e homens, há indivíduos e indivíduos. Ele era naturalmente um homem, mas naturalmente um homem superior à maioria, senão à totalidade dos homens. Mas ele carregava dentro de si um grande desafio. Primeiro, o desafio que ele deixa para a posteridade. A psicanálise tenta interpretar: teria sido casado Jesus? Bem, dizem uns que sim, mas dizem outros que não. Na história da psicologia profunda, fazendo-se uma análise a respeito de Israel e das suas tradições, o matrimônio era consumado entre 14 e 18 anos para as meninas, para os rapazes, 16, 18 anos. Era, portanto, provável que ele, chegando aos 30 anos, quando tem vida pública, já se tivesse casado. E a sua prole, a sua mulher, onde ficaram na história? A psicologia profunda diz que é uma hipótese. Não está afirmando nada. Está desejando encontrar o Jesus histórico, porque nós temos o Jesus teológico. Tem sido difícil estabelecer toda uma cristologia baseada nos fatos e nas épocas. Alguns asseveram que ele nasceu no ano 6º, antes da era cristã. Outros dizem que ele nasceu no ano 8º, antes da era cristã. Assevera-se que ele nasceu da noite para o dia de 24 a 25 de dezembro. Mas outros afirmam que ele teria nascido a 2 de abril. Mas será importante? Importante é que ele nasceu em dezembro, em abril. Isso não tem muita importância. Do ponto de vista da psicologia profunda, determinados acontecimentos não têm qualquer significado diante do indivíduo. E é exatamente isso que a psicologia vai fazer na análise da personalidade de Jesus. Como deveria ser Jesus? Do ponto de vista físico, dizem que ele teria 1,75 m de altura, 1,77 m. Que deveria ser magro, porque era asceta, mas deveria ser muito forte para carregar uma das traves da cruz, que pesava aproximadamente 70 quilos, depois de haver sido supliciado, de haver experimentado a fome, de ter sido coroado de espinhos, de estar lançado em uma masmorra infecta e miserável. Era necessário ser muito forte para arrastar essa trave de um lenho que lhe dilacerava o ombro pelas vielas tortuosas e ruas estreitas de Jerusalém. Mas esse é o biótipo humano. Alguns asseveram que seus cabelos tinham o tom do mel, outros dizem que não. Era a cor do cobre ou do ouro velho. Alguns dizem que lhe caíam sobre os ombros, partidos ao meio, e mesclavam-se às barbas, porque ele era nazareno. E pela tradição, os nazarenos não cortavam cabelos, nem cortavam as barbas. Tradição que hoje existe na Índia e em vários países. Na Índia são os Sikhs. Eles não cortam as barbas, nem também o cabelo, invariavelmente enrolando o cabelo no turbante, para poder manter a sua atitude de masculinidade e preservar a tradição. O que não se pode negar é que era um homem esplendente de beleza. Não necessariamente a beleza do ponto de vista grego, porque o nariz judeu é diferente. As características hebraicas são muito diferentes das características gregas. Mas a verdade é que ele, quando aparecia, arrebatava. Seria a beleza exterior ou seria a irradiação que dele se desprendia? As pessoas amavam-no ou odiavam-no. Ninguém ficava neutro, porque era uma personalidade definitiva. Quando ele se apresentava, ele dizia: eu sou a porta das ovelhas. E todo aquele que pretender ser a meu pai, terá que ser através de mim. Então não havia alternativa, ou se o aceitava, ou se o rejeitava. Ninguém ficava neutro diante da presença de Jesus. E do ponto de vista psicológico, a hebreia, a doutrina mosaica, é uma doutrina eminentemente machista. Se fizermos uma observação, em toda a tradição do judaísmo, somente encontramos figuras masculinas, com raras exceções, na administração do povo. A presença de Ruth, de Esther e de outras mulheres como Judite, que se notabilizaram. Mas Deus é masculino. O primeiro homem criado na visão judaica
é masculino. Os filhos de Adão e Eva são masculinos. O filho de Noé são masculinos. E a tradição diz que também Jesus escolheu a 12 homens e que repudiou as mulheres. Na cristologia do machismo, nós vemos uma interpretação dúbia. E por que essa preferência hebreia pelo ser masculino em detrimento do ser feminino? Mais tarde, Carl Gustav Jung, fazendo uma análise da personalidade humana, tem a coragem de dizer que nós carregamos no inconsciente duas expressões simbólicas na área da sexualidade. E Jung consegue esclarecer a opinião da época, dizendo que em todo ser masculino há inconscientemente o símbolo do sexo oposto, a ânima. E em todo ser feminino há o símbolo inconsciente da presença do outro sexo, o ânimos. É graças a esse ânima e a esse ânimos que nós temos os sonhos lúbricos e as imagens que nos entorpecem muitas vezes. O homem sonhando com a mulher sonhando com o homem. E que é necessário desenvolver essas duas polaridades psicológicas para poder tornar-se uma pessoa integral, uma pessoa perfeitamente equilibrada, realmente uma pessoa transpessoal. E Jung faz análise que muitas vezes no indivíduo de uma anatomia há uma predominância do símbolo psicológico da outra anatomia. É que vale dizer que muitas vezes o indivíduo masculino tem o seu símbolo feminino tão pronunciado, que ele pode ter as características femininas, sem, no entanto, ter uma conduta feminina. O inverso é o mesmo. Determinadas mulheres têm o símbolo masculino muito pronunciado e assumem atitudes comportamentais que são tipicamente definidas como atitudes masculinas. Por exemplo, Margaret Thatcher, a ex-primeira-dama do Império Britânico, a mulher chamada Dama de Ferro. É uma mulher eminentemente feminina porque é mãe, é casada com uma vida ilibada, mas o símbolo masculino nela predomina. O exemplo mais clássico é a união entre George Sand e Frédéric Chopin. Frédéric Chopin era masculino, com a predominância imensa da ânima. Até a sua música é toda doce, é toda feita de toques e de arabescos, é toda feita de feminilidade. George Sand, que tinha esse conteúdo, ânimos bem desenvolvido, a masculinidade psicológica, veste-se de homem para impor-se na literatura, o que conseguiu, e vem vincular-se exatamente a um homem que tem aquele símbolo feminino para dar a perfeita identificação. Ele homem, ela mulher, unem-se. O psiquismo dela com o conteúdo masculino e ele no psiquismo inconsciente com o conteúdo feminino. Mas havia um choque, porque os dois não integraram o seu símbolo. E como era natural, a natureza psicológica de George Sand quer desenvolver em Chopin aquele símbolo masculino que ele não desenvolveu porque não absorveu o feminino. Separam-se, porque esses seres antípodas estão inconscientemente em luta. A mulher que tem o símbolo ânimos invariavelmente conduz o marido. E o marido que tem o símbolo ânimos na sua masculinidade, invariavelmente é o ditador da casa. Eles podem ser temidos, mas nunca são amados, porque não digeriram a figura do seu inconsciente, na opinião de Carl Gustav Jung. É necessário aquele homem que tem o símbolo inconsciente ânima realizar a integração para viver em harmonia com a sua feminilidade dentro da masculinidade. E a mulher tem uma necessidade imensa de integrar a sua masculinidade psicológica na sua realidade feminina biológica. Equivale dizer que à medida em que nós vamos absorvendo o símbolo, o ânima para o homem, o ânimos para a mulher, vamos perdendo esses impulsos, que são os conflitos dos nossos símbolos inconscientes, e vamos ficando pessoas integradas. Então a mulher tem sido vítima histórica desse processo judaico que passou para o cristianismo. Nós vamos encontrar na história da filosofia Aristóteles, o grande adversário da mulher.
É ele quem se levanta, talvez, pela primeira vez na filosofia, para dizer que a mulher é um ser brutal, que não merece respeito e cuja finalidade única na vida é procriar. Mais tarde, Santo Agostinho, que foi muito sensualista e que termina por converter-se ao cristianismo, irá dizer que a mulher somente serve para o coito e para nada mais, e que é perigosa. E ele próprio, que tivera uma vida dissoluta, toda vez que ia receber uma mulher, sempre estava cercado de várias testemunhas, até para receber as suas irmãs, porque naturalmente ele não confiava em si. É o chamado fenômeno de projeção em psicologia. A mulher é que era tentadora, não era ele que era desequilibrado. É o velho mecanismo de a culpa é dos outros. Mas por que a tradição? Diz São Jerônimo que tudo isso começou no dia da tentação, quando a serpente, que era o diabo disfarçado de cobra, e há muita cobra disfarçada de diabo, ao enrolar-se na árvore da sabedoria, ela percebeu que deveria tentar a mulher, porque a mulher era fraca e porque, acima de tudo, a mulher era previsível, enquanto o homem é imprevisível. O homem é forte. Ela, então, diz a Eva que prove do fruto da sabedoria, que é um símbolo psicanalítico. É o momento em que o indivíduo desperta e descobre a sua sexualidade. É a criança que vive na árvore da sabedoria, que é o corpo, e de repente surgem os órgãos anexos, e a criança desperta para a puberdade. É o símbolo bíblico, à luz da psicanálise. Nesse momento, então, Eva seduz Adão, e ele, que era forte, cedeu por culpa dela, não por sua própria fraqueza. Até hoje nós estamos pagando essa bobagem do paraíso, que não temos nada com isso, e o ato de procriar se tornou condenável. Então São Jerônimo vem levantar essa tradição, mostrando a fragilidade da mulher, mas outros autores ainda são mais severos contra a mulher, dizendo, por exemplo, que a mulher é inferior porque Deus fez Adão integral e a mulher ele fez de um pedaço do homem, da costela. Por isso ela tem que ser sempre um acessório, não uma pessoa importante. É impressionante como isso durou quase 4.000 anos, se não um pouco mais. E toda vez que a mulher desejou rechaçar o seu ânimos, foi esmagado pela convenção. E ela ficou naquela postura: ânima, resignação, doçura, submissão, aceitação, masoquismo, sofrer. Eu ainda alcancei as mulheres heróicas que quando passava, todo mundo assim: coitada, é uma mártir, precisa de ver o marido que tem, os filhos que tem. E a mártir ficava feliz da vida, porque estava carregando a sua cruz. Então a mulher gostava de ser crucificada, já tinha uma cruz perto para qualquer hora, botava na cruz e sofria. Mas era uma injunção que obedecia a uma imposição antropológica, de natureza histórica. É de compreender-se, portanto, que os psicanalistas, mais tarde, depois de Freud, tenham que fazer uma grande revisão, porque o próprio Freud era antifeminista. Ele concebeu que a mulher tinha inveja do homem, no sentido da anatomia, e alguém, por esforço, mais tarde, estabeleceu que o homem tinha inveja da mulher, por causa da sua genitália. Vemos as definições e as lutas psicanalíticas para poder encontrar na psicologia profunda a realidade de Jesus. E a doutora Hannah Wolff tem a coragem de dizer que Jesus logrou a coisa mais extraordinária da história da psicologia: ser alguém pleno, equilibrado. A natureza ânimos masculina no homem foi harmonizada com o símbolo inconsciente ânima, que muitas vezes influenciou-lhe a conduta. E ela analisa, por exemplo, determinadas circunstâncias para demonstrar a sua tese. Ela diz que Jesus, quando vê a mulher adúltera ameaçada de apedrejamento, toma-lhe o partido. E diante daquela mulher humilhada, ele vê a sua natureza ânima ali apedrejada. E porque ele foi o primeiro defensor da mulher, dando-lhe direito de igualdade, enquanto os acusadores pedem para que ela seja lapidada ou perdoada, e nessa circunstância qualquer atitude dele falo-ia cair em contradição, ele dobra-se e começa a escrevinhar no pó da praça. E as pessoas muito curiosas
Isso é psicológico. Se alguém começar a escrever aqui, a gente disfarçadamente fica louco para ler o que é. Não nos interessa. Então aqueles que foram apedrejar a mulher começaram a olhar. E quando cada um olhava, ele escrevia o caráter. Ladrão. O ladrão ia embora. Hipócrita, adúltero, prostituto. E daí a pouco a praça ficou vazia. E naquela praça esvaziada de acusadores, ele olhou a mulher que estava dementada e perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Foram-se, Senhor. Porque ele havia dito uma coisa muito máscula: aquele que dentre vós estiver sem culpa ou pecado, atire-lhe a primeira pedra. E como todos eram piores do que ela, eles se foram. Acusavam-na de adultério. E aonde estava o adúltero? Só há uma mulher caída porque alguém a derrubou. Será que o marido não era responsável pelo seu adultério? Será que ele cumpria com seus deveres conjugais? Será que não foi ele quem levou o amigo para a sua casa e começou a envolvê-la numa ternura que ele deixou de dar? E ela, fragilizada, naturalmente fez a transferência daquele marido gentil de outrora para esta voz carinhosa que agora fazia recordar da sua juventude. E quando ela aceitou a carícia do ladrão, ela naturalmente estava revendo o marido dos tempos em que ele era terno. A psicologia profunda demonstra esse grande jogo que Jesus percebeu. Daí ele lhe diz: ninguém te acusou, nem eu tampouco. Vai-te e não tornes a pecar. É uma das lições mais belas da sua realidade ânimos, porque é necessário coragem para enfrentar as leis ignóbeis e as pessoas indignas, sem rebaixar-se e sem as humilhar. Esse meio termo de dizer a verdade, mas não por vingança, mas para educar, é muito difícil de ser conseguido. E ele conseguia com naturalidade, porque era o homem em quem predominava o ânimos. Ele dá essa mensagem enérgica, mas no mesmo momento ele diz para ela: por muito amares, teus pecados serão perdoados. Como disse também a antiga meretriz, quando ela lhe foi lavar os pés, levando o perfume de sândalo e enxugando-os com seus cabelos. É uma atitude eminentemente feminina, porque se convencionou que o homem é duro, o homem tem que ser frio, ele tem que buscar o pão de qualquer forma para trazer para casa. Daí a tradição contra a mulher vai encontrar em Jesus o maior defensor da mulher. Ele estará sempre cercado pelas mulheres, até no momento da sua crucificação, quando todos os amigos fugiram, à exceção de João, que era jovem. Ali estavam mulheres piedosas: Joana de Cusa, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, a Verônica, que arrostaram as consequências de enfrentar a tradição do seu país e a vulgar soldadesca romana. Elas não temeram consequências e foram ao lado do seu amigo, daquele que lhes havia dado dignidade durante toda a vida. Mas como seria esse jogo da personalidade de Jesus? Essa integração, que para nós constitui um grande desafio. Por exemplo, quando um jovem rico se lhe acerca e diz: Senhor, eu desejo seguir-te, gostaria de entrar no reino dos céus, o que é necessário? E ele diz o que recomenda a lei, porque ele era obediente aos desígnios ancestrais. Diz a lei que é necessário amar a Deus, e eu amo, respeitar aos pais, e eu fui um filho excelente, hoje eu sou órfão, não roubar, nem desejar a mulher do próximo. Eu tenho obedecido totalmente a todos esses mandamentos. E agora, Jesus lhe diz suavemente: agora vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele tem aí uma ternura de mãe, ele fala suavemente. E o jovem diz assim: mas eu poderia fazer isso, eu sou muito rico e poderia libertar-me dos bens aos quais eu não estou apegado, mas amanhã haverá uma carreira, uma corrida tradicional entre nós hebreus e os romanos, e eu desejo humilhar os romanos. Será uma corrida de bigas e de quadrigas aqui próximo, em Cesareia. Desejarei, Senhor, esmagá-los, porque eu tenho os melhores corcéis, os braços vigorosos, treinei, e quero humilhar o romano que nos humilha. Depois eu irei seguir-te.
E agora o ânimos volta-se para o jovem e diz: agora ou nunca? Agora. Mas, Senhor, agora. É necessário decisão, porque é muito comum conosco, quando estamos diante de um desafio dessa natureza, a pessoa nos pergunta: agora, bem, quer dizer, fica lá por sua vontade, mais tarde, vamos ver o que é que acontece. Falta-nos a altivez, no bom sentido, ânimos. Ele disse: agora ou nunca mais. O jovem para um pouco. A tradição diz que ele carregava um cacho de uvas maduras nas mãos. Era o entardecer. A fibra de ouro do sol emoldurava o dorso das montanhas ao longe. E ele estava sob uma pérgola, escreve Amélia Rodrigues Espírito. Naquele momento o jovem oscila como um pêndulo de relógio. Deus e o mundo, a glória e a glória, esta efêmera, aquela. Mas ele era jovem, é a sua decisão. E decisão é o grande desafio da vida. Ele então se lembra que dentro de alguns minutos deverá participar de um banquete, no qual serão decididas as últimas regras da corrida. Ele deixa cair o cabaz de uvas, que arrebenta no chão e com o pó faz lama. Dá-lhe as costas e sai a correr, na veia ilusão de, após a vitória, voltar. Jesus entristece-se, anima. E quando Pedro e os amigos chegam, foram comprar víveres na cidade próxima, vem-no triste e perguntam-lhe: Senhor, o de que se trata, que se passa? E ele diz: é tão difícil no rico entrar no reino dos céus. Mais fácil uma corda, um camelo, uma corda grossa passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Dizem que ele teria aí amaldiçoado a riqueza. Será? A que riqueza ele se reportou? Porque o jovem falou que podia renunciar à riqueza, mas há umas riquezas que nós não renunciamos. Muitos de nós somos capazes de dar até a roupa, mas não damos o perdão. A nossa riqueza chama-se orgulho. Muitos de nós damos uma moeda na rua, mas não um aperto de mão. Então nós temos aí uma outra riqueza, que é a presunção. Imagina, eu apertar a mão daquele sujeito? Nunca, prefiro a morte. Então nós temos outras riquezas. A juventude é uma riqueza. Até os pais piegas dizem: não, meu filho não pode. Primeiro ele tem que gozar, depois ele vai pensar em Deus, e se morre antes. Então ele vai surpreendido por Deus, como nunca pensou, Deus também nunca pensou nele. Aí volta a reencarnar-se hebetado, no seio do mesmo clã, para cobrar ao pai e à mãe responsáveis aquilo que praticaram por negligência. O jovem, que era rico de saúde e de mocidade, não quis dá-las ao ministério do reino. Foi, participou do banquete. No dia seguinte houve a corrida, e numa das curvas a sua roda arrebentou o eixo, ele caiu, e os animais que vieram atrás despedaçaram-no. Com o ventre rasgado, as vísceras à mostra, naquele pré-delírio, ele viu duas mãos, diz a tradição, segundo Amélia Rodrigues Espírito, que se lhe direcionavam e diriam: ainda é tempo, vem. Não vieste ter comigo, mas eu venho ter contigo. Ânima. Era o sentimento mãe, o sentimento de mulher, que ele sabia dosar muito bem. Mas noutra circunstância, vamos ver acercarem-se-lhe os sacerdotes, os escribas, e depois de o tentarem, ele assume uma realidade, chama-os de raça de víboras e de escorpiões, hipócritas, sepulcros de branco caiado por fora e por dentro só podridão. Até quando eu vos suportarei? É o ânimos. Ele identifica o ser masculino com essa atitude do inconsciente, notavelmente masculina, e tem a coragem de dizer ao hipócrita que ele é hipócrita. Quando a maioria de nós procura escamotear a verdade, ri e deixa passar, porque nós não queremos briga, não queremos confusão, porque nos falta a autoridade dele. Ele o dizia, porque ele sabia que era. Como ele convidou o jovem naquele momento agora, porque sabia que o jovem, se fosse adiante, ia morrer. E estava perdendo a oportunidade mais excelente da sua vida. Quantos de nós temos oportunidades equivalentes? Não só na área da religião, mas também na vida social. Temos que manter uma decisão, e a nossa atitude dúbia leva-nos
a perder excelentes oportunidades de progresso. Mas essa natureza ânima de Jesus vai sendo por ele absorvida. Quando ele vai visitar Lázaro e as suas duas irmãs, era a casa onde ele mais passou. A tradição teológica diz que Jesus nunca dormiu 2 noites na mesma casa. Só na casa de Pedro, em Tiberíades, e na casa de Lázaro, em Betânia. Ele chega à casa de Lázaro e me põe a imaginar como deveria ser. Oportunamente visitando Israel, fomos até a casa na qual a tradição diz que morava essa família. E eu me pus a imaginar como deveria ter sido aquela casa. Aquele quintal com as rosas de Sharon, as pedras que serviu de mesa, a alacridade das crianças, o psiquismo, e a presença dele, Lázaro deslumbrado. Lázaro ouvia-o, e Maria, a jovem, estava enrodilhada aos seus pés em encantamento. E Marta, procurando providenciar a comida, arrumar a casa, corria de um lado para o outro, e Maria, ali em êxtase. Então Marta diz ao Senhor: manda que Maria venha me ajudar, Senhor, há tanto que fazer. E ele agora, ânimos, diz com vigor: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Marta era do mundo, Maria buscava a eternidade. Muitas vezes em viagem, isso acontece comigo. Eu chego a uma casa, hospedam-me, e não sei por que as pessoas se acham na obrigação de ter que dar um lanche depois à humanidade toda. E como espírita não gosta de comida, a casa enche mais do que a conferência. E antes de sair, eu me acerco e digo assim: pois não, a senhora vai? Não, Divaldo, eu tenho que preparar as coisas. Mas quais as coisas? Para depois o lanche. Mas eu não lancho. Ah, mas nós convidamos. Eu digo: a senhora não vai me ver mais nunca, porque é uma oportunidade que eu venho aqui, talvez eu não volte mais nunca a essa cidade. Ah, mas você sabe? Eu digo: sim, Marta, eu sei. E vou para a palestra. E depois ela: você pode dizer? Não, senhora, eu não posso fazer uma nova palestra. Está gravada, depois a senhora assiste. A perda da oportunidade, que cada um vai comer na sua casa. Nós fomos lá para uma palestra, não para um banquete. E a partir daí nós proibimos. Qualquer casa que faça lanche depois, eu saio. Porque a oportunidade é de meditar e não de comer. Imagine se o nosso querido Veloso, completando 10 anos, desse um lanchezinho para nós, aqui e agora. Haja lanche para os nossos corações. Então o banquete é o principal. É a proposta, a mensagem, o intercâmbio, a convivência, naturalmente. Então é o ânimo de Jesus. Mas quando ele estava longe, chega o mensageiro e diz: Senhor, veio por parte dos teus amigos de Betânia. Lázaro morreu. Ele chora. Então imagina ele chorar da notícia. É a mãe que chora o filho morto. Ele chora e naturalmente projeta o psiquismo. Para e diz: não, Lázaro não morreu. Lázaro dorme. É o ânimos, a certeza. E ficou ainda mais 3 dias. E quando chega, Maria corre e lhe diz: Senhor, nós sabemos que se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele manda que tirem a pedra de moinho que vedava o túmulo. Os túmulos, para que tenhamos uma ideia, eram cavados na rocha. Havia uma antessala, uma outra porta e a tumba. Tanto podia deixar na outra sala, como lá embaixo, com uma pedra enorme por cima, como o de Jesus. Mas havia a porta que vedava a entrada, e que era normalmente uma pedra de moinho arredondada, para mover-se. Ele manda retirarem a primeira pedra, e Lázaro estaria de pé, com as ataduras como a múmia. As pessoas sentem odor pútrido e dizem: mas ele está morto. É que Lázaro era portador de uma dermatose, de um problema de pele, que vulgarmente chamavam lepra. Daí a tradição de, no passado, leproso era lazarento, ou era um Lázaro. E os hospitais de Hansen eram lazareto. Em homenagem a Lázaro, não havia diagnóstico. Qualquer enfermidade purulenta era imediatamente diagnosticado como sendo a lepra devoradora. Lázaro, portanto, abafado, com aquela dermatose purulenta, transandava odores pútridos, mas estava em catalepsia. Era um transe cataléptico. Jesus acerca-se da porta, e enquanto os outros vedam as narinas, ele diria, naturalmente em aramaico, que a tradição colocou em latim: Lázaro,
surge tambula, levanta-te e anda. E Lázaro move-se e começa a tirar as ataduras. E ele restitui Lázaro às suas irmãs. Mas com a morte é um fenômeno biológico, Lázaro veio morrer mais tarde. Daí ele nos dizer: a minha mensagem é de ressurreição e vida eterna. Porque essa, a vida eterna que advém com a ressurreição, não pode ser tomada e jamais será consumida. Estamos diante de uma realidade em que as duas naturezas geram um homem absolutamente integral, um homem pleno, um homem harmônico, um homem que vai receber a mais bela definição na resposta dos espíritos. Quando Allan Kardec interroga, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para servir-lhe de modelo e guia? A resposta: Jesus. Notem a forma da pergunta: qual o ser? Qual o homem? Qual a mulher? Qual o espírito? Qual o ser? Allan Kardec estabelece aí a criatura integral, aquela cuja polaridade física está em plena harmonia, integrada na polaridade psíquica, no símbolo psíquico. Mas é do Espiritismo, então, que a mulher vem reabilitar-se, porque Allan Kardec, a primeira personagem a escrever a respeito dos direitos do homem e da mulher, dando à mulher a dignidade que ela merece. A partir daí, Victor Hugo terá a oportunidade de escrever uma das páginas mais belas da literatura humana a respeito do homem e da mulher. O homem é vigoroso, a mulher é sempre terna e doce. O homem veste a sua energia, a mulher desdobra essa energia em nome do amor. O homem é estoico e agressivo, a mulher é dócil e é encantadora. E através de uma poesia desse gênio da língua latina, neolatina, o maior gênio das línguas neolatinas, estabelece a grandeza da mulher, que continua na tradição religiosa como não tendo alma. A religião católica, graças ao erro de Eva, estabeleceu que a mulher não tinha alma, como também o negro não tinha alma. Portanto, a escravidão era perfeitamente legal na Bíblia. E normalmente os barcos negreiros, quando saíam dos portos da África, eram abençoados por um bispo para que levasse a carga animal para servir no eito da escravidão aos senhores brancos. É a barbaridade da evolução, a tragédia das ideias humanas, a projeção do ego, a inferioridade moral, o domínio da força sobre a razão. A mulher recupera sua alma aproximadamente em 1870. E nós vemos na própria igreja as mulheres ímpares, como Maria, a mãe de Jesus, Maria de Madalena, a pecadora arrependida, Joana de Cusa, Maria de Jerusalém, aquelas mulheres que foram a glória da doutrina cristã nascente. Dorcas, uma mulher que transforma sua casa de costureira na igreja primitiva de Paulo, onde ele vai levar a mensagem. E é ali com aquela mulher que trabalha arduamente que ele encontra o doce repouso para as suas fadigas. Mas a evolução é inevitável. E nós vamos ver a preservação desse detestar a mulher na organização católica, quando o Papa Paulo VI tem a oportunidade de publicar a encíclica Humanae Vitae, estabelecendo que a mulher somente serve para procriar, e que só deve ser procurada para procriar, porque muitas dessas criaturas traziam grandes conflitos sexuais, e na impossibilidade de resolver esses conflitos sexuais, travam os outros, através de penas arbitrárias, de atitudes impiedosas, condenando a ausência do sexo, nem a promiscuidade, nem a castração. Da mesma forma que a vida não pode nutrir-se sem o alimento que o estômago digere, ou o ar que aspira e os pulmões transformam, e o coração, também não pode passar sem as funções genitais, que lhe dão hormônios psíquicos e hormônios de natureza física. A procriação é a meta, mas a sensação, a emoção, são os meios que a divindade deu. O apóstolo Paulo, em uma bela carta aos Romanos 14:14, estabelece que uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda, para este a coisa é imunda.
Ele se referia aos hábitos alimentares, e que os judeus tinham que lavar as mãos, fazer as abluções, porque era imundo. Imundo comer carne de porco era imundo, porque a mente era imunda. Então, por extensão, a visão de que o sexo é coisa imunda e pecadora está na alma de pessoas pervertidas. Eu nunca me esquecerei da obra grandiosa de Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame, quando o sacerdote austero, que vivia em castidade, vê a cigana Esmeralda e apaixona-se por ela. Mas como ele era incapaz de exercer o sexo, ele manda matá-la. É a sua projeção. Nós sempre atacamos nos outros o problema que carregamos escondido. Porque esse problema nós vemos logo. Se nós somos mentirosos, ele descobre o mentiroso em qualquer lugar, porque conhece a manha. Se somos verdadeiros, nós dizemos, não, essa pessoa é honesta, eu conheço. Porque ele sabe quais as características da honestidade. Daí a pessoa frustrada nessa ou naquela área, sempre projeta. Daí toda vez que vejamos uma pessoa perseguida, os seus perseguidores estão matando do perseguido o conflito que tem. E não tem coragem de o resolver. É o grande desafio, a coragem de autodescobrir-se, de analisar as suas debilidades e naturalmente trabalhá-las. Somos um diamante bruto que está sendo lapidado. Todos temos brilho, mas é a lapidação que nos vai dar o brilho total. Então a mulher ainda ficou escrava até os anos 60, quando uma americana, Betty Friedan, lançou uma obra de libertação do direito da mulher nos Estados Unidos. E depois também, quando o relatório que abalou a América veio mostrar como a mulher era Marte dos homens, como eram obrigadas a não sentir nenhum prazer na comunhão carnal. E mesmo que sentisse, não podia demonstrar, para não dar ao marido a ideia de que ela era uma pervertida, como se ter emoção seja perversão. Faziam que a mulher não era humana, não tinha o direito. Então Betty Friedan, ou Friedan, como queira, e também o relatório Kingsley, desmascarou a hipocrisia vitoriana e libertou a mulher. Começaram os primeiros movimentos de libertação da mulher. E o movimento cresceu tanto, como era natural, que depois de tantos milênios de castração, a mulher passou ao lado perigoso da libertinagem. A liberdade que está fazendo da mulher a competidora do homem, que nada tem a ver com as necessidades de libertar. Assumindo a postura do homem, sem nenhuma crítica de minha parte, é a psicologia profunda, não sou eu. Então, fazendo musculação. Então, a gente vê uma mulher musculosa, não sabe quem é que é. Mas é uma forma de resgatar o conflito milenário que ela traz no inconsciente coletivo que carrega dentro de si. Então, vemos a mulher competindo. A competição é valiosíssima. A mulher nasceu para o lar. Mas quem foi que disse que ela nasceu para o lar? Ela nasceu para a vida. Então, ficar em casa lavando roupa quando tem lavadeiras elétricas, joga na máquina e vai trabalhar. Quando voltar, a máquina já dá passada, perfumada, com todos esses sabores que existem aí. Muito melhor do que ela lavando com sabão de coco e sabão massa. Ficando com as unhas roídas, com as mãos nervosas. Não. Eu estava na casa de uma amiga da Suíça, faz 20 anos. E ainda levava a mentalidade aqui de Salvador, naquele tempo. E a minha amiga, que é uma grande dama, em Genebra, eu digo assim, meu Deus, eu só quero ver que horas vai sair o almoço. Não é que eu tenha apetite, mas eu estou acostumado com certos horários. E já era 12h30 e nada, o fogão apagado e a gente sentado à mesa conversando, na maior animação. Eu digo, essa mulher vai me matar. E se ela for me levar a um restaurante, pior. Porque vai demorar 2h30, 3, até chegar, escolher, vai, volta. Quando chegar, eu já comi o pão todo da mesa, não tenho vontade. De repente, ela me olhou e disse, olha, Edivaldo, quando você quiser, pode dizer. Eu digo, já está até com um atrasozinho de meia hora. Ela sorriu e disse, temos o hábito na Mansão do Caminho de almoçar entre meio-dia e 12h40, porque todos temos tarefas a partir da 1h. Ah, não há problema. Pois bem, então ela pegou um controle remoto, apertou, eu vi fazer clique. Disse, o que será? Naturalmente vai sair de algum elevador. Ela estava mexendo no fogão. Lá no fogão já estava o alimento pré-cozido. E continuamos conversando. E conversa vai, conversa vem. O fogão apitou. Ela disse, olha, o almoço está pronto. Eu digo, eu só quero ver o que é que vai ser isso. Eu, acostumado com a acarajé que demora um mês para preparar a massa, aquilo assim, rápido. Ela pegou uma toalha, jogou, ali minha sentada, abriu a gaveta e jogou assim os pratos para lá para cá, os talheres, puxou assim a tampa do forno, colocou, meu Deus, que comida. Eu não vou dizer para vocês não ficarem com vontade. Mas uma coisa maravilhosa, nós nos alimentamos
E ela disse, tudo ok, tudo ok. Pegou a toalha, amarrou na lata de lixo ali mesmo, ficamos conversando. E eu disse, meu Deus, quando isso chegar na Bahia. Já chegou, graças a Deus. Então a mulher foi feita para a vida. E Jesus é o grande impulsionador dessa realidade que é o coração feminino. Mas o nosso desafio hoje é ver a personalidade de Jesus. Qual é o Jesus que a doutrina espírita nos apresenta? Não é aquele crucificado das tradições. Este é um Jesus sadomasoquista, em que vendo a sua dor, nós o amamos, que é um desequilíbrio sadista, o que nos leva também a sofrer. Eu tenho que sofrer para poder encontrar o reino dos céus. Eu não sei onde é que está escrito isso, que para ir para o reino dos céus tem que sofrer. Sofrer é acidente de percurso, só toma topada quem anda, mas quem olhar para o chão não tropeça. A proposta do espiritismo é otimista. Ame e não sofra. Quando amar, não espere que o outro lhe ame. Agora, se você quer negociar o amor, vai sofrer. Porque aquele a quem nós amamos não é obrigado a nos amar. Nós o amamos porque queremos. Ou a amamos. Ele não tem obrigação de nos amar, nem ela. Ah, mas eu sofro muito, eu amo e ninguém me ama. Não, você deseja. Porque quando a gente ama, a gente planeja a felicidade do ser amado. Naturalmente que seria mais agradável do ponto de vista sensorial que recebêssemos a resposta. Mas as mães que amam os filhos ingratos que as esquecem, qual é a resposta que recebem? E continuam amando-os. Vários espíritos têm voltado do além para me pedirem, para dizer aos seus filhos que amam. Continuam amando agora mais, porque tem a dimensão da ignorância deles. E agora compreendem muito mais porque que eles foram tão ingratos e rebeldes. É o milagre do amor. Aí está o sentimento, ânima, mas a coragem, ânimos, não ceder. Jesus preferiu morrer a ceder, porque ele poderia simplesmente ter concordado com Pilatos, ou diante de Herodes, ou diante do sumo sacerdote. Mas ele preferiu perder a aparência física, o corpo, porque ele é um espírito eterno, a submeter-se às paixões miseráveis das criaturas humanas. É necessário ser ânimos. Eu morro, mas não cedo, por causa do ideal. Quantos que vivemos em cima do muro? Para o lado que sopra melhor, a gente adere. São pessoas indefinidas, cujo ânimos cuja ânima, ainda estão em caráter de dubiedade. Mas o Espiritismo nos traz uma doutrina de otimismo, nos propele a fazer essa integração do ânima, da ânima no ânimos e do ânimos na ânima. O nosso lado feminino integrar na masculinidade. Em determinados momentos, energia, noutros, a doçura. Eu assisti um filme e me fascinei. Ghost, que eu acho que todo mundo assistiu algumas vezes. E o grande drama dela é que ele nunca lhe dizia, eu te amo. Ele disse, mas eu te amo. Ele, eu também. Era o ânimos, não tinha ânima. Era um jovem relativamente irresponsável. E daqui para lá e ela, mas meu bem, você nunca disse que me ama. E eu que lhe amo tanto. Eu também. E ele desencarna. E depois que ele tenta tudo através da médium, que aliás, eu acho que aquilo foi filmado num centro espírita, porque nunca vi nada igual de tão bom. Então a médium, com seus conflitos, ela tem um momento em que, diante da jovem assustada, ela diz assim, ele está dizendo que ama você, que não dizia isso. Aí a jovem não tem mais argumento. Era ele realmente que voltava. Ele agora estava integrando o ânima na sua masculinidade. Essa palavra de dura que custa tão pouco dizer. Às vezes a esposa e o marido, meu bem, ele, o que é? É o ânima, o ânimo. Esse ânimo violento, machista, mas a mulher não deve ceder. Diz, olha, meu bem, você não é nenhum rio cheio que ninguém possa passar. Eu vou insistir, você me ama ou não ama? Você me amava antes do casamento, me disse tanta loucura, e agora? Tenha cuidado para não dizer, agora eu já despertei. Pois bem, volte a sonhar. Essa integração, a doutrina espírita nos dá, particularmente quando nos recomenda o estudo, uma atitude ânima, ânimos. Temos que estudar a doutrina, conhecê-la, penetrá-la, não ficarmos na superfície das curas biológicas. A gente cura hoje de bronquite, amanhã tem tuberculose. Cura hoje de pé quebrado, amanhã tem costela quebrada. É necessário curar a alma, me sana, incorpore sano.
A alma saudável vai gerar um corpo em harmonia. É a grande proposta do Espiritismo, não remendar corpos. O que sucede? Se nós colocamos vinho bom em vasilhame sujo, o vinho naturalmente perde-se. Se colocamos um remendo de pano novo em tela velha, o rombo é muito maior. Daí é necessário que o ser espiritual, na sua integração com a matéria, projete irradiações que deem energia saudável. É esta a grande proposta do Espiritismo: descrucificar Jesus e levá-lo a qualquer lugar em que nós estejamos. Que ele fale pela nossa boca, que ele haja pela nossa mão, que na dúvida perguntemos: que faria Jesus em meu lugar? Diante de um grande desafio, nós então voltemos a ele. Que faria esse homem, ânima, diante de um desafio? Ele sorriria e deixava passar. Habitualmente eu costumo conjugar dois verbos, que são os verbos agir e reagir. O verbo agir é da razão. A pessoa age, o animal reage. Pisamos na pata do cão, ele morde. Na pata de um outro animal, um cavalo, ele escoceia. Mas se nós pisarmos no pé de muita gente, morde ou escoceia. Eu tenho um amigo aqui, um cachorro mordeu, e ele mordeu o cachorro. Que era para o cachorro saber quanto é que doía. Então, certa feita, eu terminei um seminário fazendo essa abordagem, quando alguém se me acercou e me disse: mas Divaldo, você já pegou um ônibus na hora do rush, nessa hora horrível? Eu disse: eu fui funcionário público 30 anos. E como o funcionário público ganha muito bem, eu só podia andar de ônibus. E no horário pior, que era a chegada do expediente e a saída. Mas então, se alguém chegasse e pisasse no seu pé, você não reagia? Eu digo: aconteceu-me. Certa feita eu estava num ônibus, um ônibus assim, até meio vazio, uma saranduba. Quando foi lotando, e eu estava com um sapato novo que eu tinha comprado naquele dia, não sei que me deu botar o sapato para ir trabalhar. E foi lotando muito, e eu digo: olha, alguém vai pisar no meu sapato novo. Tenho certeza, foi intuição. Veio um homem enorme, um mastodonte. Deveriam ser 100 pessoas no trem. Ele veio tranquilo, chegou em mim, pisou. Eu senti uma dor de parto. Primeiro a dor física, depois a dor moral do sapato, porque arranhou a Deus. E eu quis reagir, mas eu me lembrei da tese. E havia uma outra tese, ele era mais alto e mais forte do que eu. Aí eu resolvi agir e não reagir. Então eu cheguei, toquei no ombro dele e disse assim: olá. Ele fez: qual é o caso? Eu disse: meu amigo, você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse: estou. Eu disse: pois é meu pé. Tira a sua pata de elefante de cima do meu pé. Ele tirou. E então ele me olhou assim e disse: doeu? Eu digo: não tanto o pé como o sapato. Olha para aí o que o senhor fez. Pelo menos você tem que dar o dinheiro para lustrar. E vai ficar esse vergalhão do salto do seu sapato. Aí sorrimos, conversamos. Hoje ele é espírita e frequenta lá o centro. De vez em quando ele diz assim: ei, Divaldo, foi uma patada que me levou a Jesus. Como Deus tem caminhos invisíveis. Então a minha natureza ânima e a minha coragem ânima me fizeram dizer assim: olá. Não está sentindo assim, bem sorrindo, bem alegrinho. E ele até disse que estava. Muito bem, meus amigos. A personalidade de Jesus é uma personalidade amor. O amor não é feminino, é neutro. Deus é amor. É a grande definição de João. E esse amor que se estende sobre a terra, sobre o universo, através da lei de harmonia, por intermédio das leis de equilíbrio que regem as galáxias. Não há muito, eu vi rapidamente em um flash de televisão uma fotografia do Hubble, esse telescópio que está fora de órbita da Terra, fotografando o nascimento das galáxias. Ele conseguiu fotografar a Lua entre a Terra e o Sol. E então a gente sente o movimento que em câmara acelerada deu-nos uma visão de câmara lenta. Então eu disse: meu Deus, porque uma coisa é conceber, outra é ver aqueles corpos gigantes soltos e seguros em uma órbita elipsoidal, com uma gravidade, uma segurança
que nós aqui da superfície não notamos nada. Então as lágrimas me vieram aos olhos, e Joana diante me disse: é o amor, meu filho, é o amor de Deus, cujo psiquismo estabeleceu a lei da gravitação universal. Quanto mais pesado o corpo, menor a sua queda. Uma das leis de Newton. Então isso me dulcificou a alma, e eu pude entender em profundidade a personalidade de Jesus. O homem que amava qual a mãe, o homem que era enérgico na condição de amigo vigoroso como pai. E ele conseguindo integrar, diz a doutora Wolff, as duas naturezas, a física psíquica e a simbólica do inconsciente, tornou-se essa figura ímpar, que ainda continua motivo de discussão, e que somente pode ser penetrado e entendido através do amor que nós lhe direcionarmos, por intermédio dessa onda de ternura que nos trazem os espíritos, provendo-nos a imortalidade, convidando-nos à reflexão antes que seja tarde, dizendo-nos que a vida tem um sentido, que a vida tem uma proposta existencial, que vale a pena amar e perdoar. Não se preocupar tanto com as quinquilharias que ficam, mas preocupar-se com a realidade que permanece. Sermos menos Marta, símbolo, e mais Maria. Pensarmos na realidade do ser transpessoal que somos e avançarmos com destemor na busca da nossa realidade gloriosa. Renan disse que ele dividiu a história. Arnac estabeleceu que o Evangelho de Lucas era a obra mais bela da humanidade. Outrem disse que aquele Evangelho de Lucas era como a pérola colocada da coroa de diamantes de um rei. Mas Vaz escreveu que ele foi o maior dos anarquistas. Alguém estabeleceu que ele foi socialista. Outros dizem que ele foi um grande castrador. Mas Jesus está acima de definições. É o homem, como Pilatos disse, exe homo. Aí está, eis o homem. Era o homem atado a um poste para ser flagiciado. Era um homem. As chibatadas que lhe dilaceraram as costas e as pernas, porque eram dois chibateadores. Um lanhava as costas, o outro os músculos das pernas. 3 correias de couro cru, na ponta com borlas para cortar as carnes. Não era somente a chibatada, era puxar o rélio que dilacerava as carnes, para diminuir as resistências, a fim de que da cruz morresse mais depressa. Ele experimentava a contorção da dor, nem um gemido dos seus lábios. O ânimos, e na cruz, perdoa-os, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Era a grande mãe, simbólica, bem se vê. Era a ânima, oferecendo-nos o amor e convidando-nos a segui-lo nas conjunturas que atravessamos, sob a sua inspiração, nos desafios que nos chegam, em qualquer circunstância. Recordemo-nos de Jesus. Seja qual for a proposta que se nos desenhe, Jesus é a resposta. E diante dos desafios, repitamos: que faria Jesus no meu lugar? Então eu vou tentar fazer conforme ele o faria. E seremos balsamizados por uma brisa gentil, que tomará conta de nossa alma e nos levará às lágrimas, ao êxtase. E nós veremos também a nossa pequenez, diante da qual seremos induzidos a dizer: meu Deus, como eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser o arquipélago de astros, deixa-me ser um pilempo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser como a chuva generosa, que tombasse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de quem anda na desesperação.
Eu anelei por ser um jardim de flores de todas as cores. Mas na pobreza que minha alma encerra, eu te rogo sobre a terra, se não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, dando beleza ao altar da natureza. Eu gostaria de ser qual a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas eu não vou conseguir. Então eu te venho pedir para ser uma pedra no chão, pavimentando o caminho de quem anda sozinho. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas, na minha singeleza, eu então te peço para ser um grão, que caindo no chão, multiplique o pão sobre a mesa da sociedade. Eu gostaria de ser uma escada, que levasse o idealista ao seu fanal, mas eu não vou lograr, então eu venho rogar para ser o primeiro degrau. Eu gostaria, Senhor, de ser um pomar, para atender às necessidades do mundo, mas no meu sofrimento profundo, eu jamais alcançarei. Então eu te peço para ficar na estrada, a fim de que alguém, quando passe pelo meu caminho, ele possa dizer: olá! E se ele se voltar para trás e me perguntar: quem és tu? Eu lhe diga: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, irei contigo, e lado a lado eu possa cantar: Senhor, eu gostaria de ser profeta, esteta, poeta, musicista, orador, declamador, para cantar a tua beleza, para traduzir a tua grandeza, mas porque me falta uma magia da beleza, o éstero da natureza, a arte da musicalidade. Então eu te peço apenas para ser alguém que ame e tenha coragem de proclamar que ama a vida, que é bela e é consentida, e dizer-te: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.